O céu naquela manhã parecia um espelho do que aconteceria horas depois, pesado, encoberto, quase sem cor. Gabriel, um menino de 8 anos, acordou com o som suave da mãe chamando pela porta entreaberta do quarto. "Acorda, campeão! O dia já começou", disse ela com um sorriso misturado de pressa e carinho. Ele esfregou os olhos e se levantou. Vestiu rapidamente a camiseta amarela favorita, aquela já um pouco curta nas mangas, e calçou os tênis gastos. A cozinha tinha cheiro de café fresco e pão tostado. O pai lia o jornal com os óculos escorregando no nariz, enquanto a mãe ajeitava a mochila de Gabriel. "Hoje é dia de apresentação na escola, não é?" perguntou o pai, olhando por cima dos óculos. Gabriel assentiu, tímido. Havia desenhado um mural com estrelas e árvores para a feira cultural. Ele estava nervoso, mas feliz. Seus pais sempre diziam que ele tinha mãos de artista. Na despedida, um beijo apressado na testa, um sorriso de "voltamos logo" e o ronco do motor do carro deles desaparecendo na esquina. Era uma cena comum, cotidiana, banal. Gabriel nunca pensou que poderia ser a última. O dia passou arrastado. O mural foi montado, as apresentações terminaram, as outras crianças foram sendo buscadas, uma a uma, por pais sorridentes. Gabriel esperou. E esperou. As sombras do entardecer se alongavam no pátio da escola. A professora tentou esconder a preocupação, ligou para números de emergência, mas nada parecia funcionar. Finalmente, uma viatura da polícia chegou, silenciosa, discreta. 2 oficiais conversaram baixinho com a diretora, enquanto olhavam para Gabriel com olhos cheios de pena. Foi a senhora Marta, a vizinha idosa da rua onde ele morava, quem veio buscá-lo. Ela estava com a expressão fechada, como se carregasse o próprio peso do mundo nos ombros. Sem dizer uma palavra, segurou a mão dele e o guiou até um táxi. Gabriel sentia que algo terrível havia acontecido. Não era preciso ninguém contar. O silêncio das pessoas ao seu redor era mais eloquente do que qualquer explicação. O ar parecia denso, difícil de respirar. A rua onde morava estava estranhamente vazia. As luzes da casa estavam apagadas. Dentro da casa não havia cheiro de café nem pão assando. Só o vazio. "Gabriel", começou Dona Marta com a voz embargada. "Houve um acidente." Ele a olhou sem entender completamente. Ou talvez entendendo demais. Eles se foram, meu amor", disse ela, segurando as lágrimas. "Seus pais não vão voltar para casa." Gabriel ficou parado no meio da sala, com a mochila ainda nas costas. Uma vertigem o atingiu, como se o chão tivesse se partido em 1000 pedaços sob seus pés. O tempo pareceu dobrar, congelar, depois girar rapidamente em um redemoinho de confusão. Ele não chorou, não gritou, apenas sentiu o mundo inteiro encolher de uma vez. Tudo que era quente e familiar virou um cenário estranho, distante. A partir daquela noite, Gabriel deixou de ser só Gabriel. Tornou-se Gabriel, o órfão. Foi levado para o orfanato da cidade na manhã seguinte. Carregava apenas uma sacola com algumas roupas, 2 cadernos de desenho e o estojo velho de lápis de cor, seus maiores tesouros. Na traseira do carro da assistência social, ele via a cidade passar pelas janelas embaçadas, prédios, árvores, ruas, tudo misturado como num sonho ruim. O orfanato era uma construção antiga, com paredes descascadas e cheiro de mofo, disfarçado por produtos de limpeza fortes. A diretora, Dona Zuleide, era uma mulher de voz firme e sorriso triste. Ela o recebeu com uma pasta de documentos nas mãos e um olhar que tentava ser acolhedor, mas sabia da gravidade do que ele carregava. "Seja bem-vindo, Gabriel."
Esta será sua casa por um tempo, disse ela. Por um tempo. Palavras que deveriam confortar, mas soavam ocas. O quarto onde foi colocado tinha 7 outras camas. Crianças de várias idades ocupavam os espaços com seus poucos pertences. Algumas brincavam, outras brigavam. Muitas pareciam fantasmagóricas, como se tivessem esquecido como era ser criança. Gabriel, com um caderno apertado contra o peito, escolheu uma cama perto da janela. Deitou-se de lado, encarando o céu escuro além das grades enferrujadas. Pensou nos pais, no mural de estrelas que tinha desenhado, na promessa de que voltariam logo. Eu não vou esquecer, jurou para si mesmo com a força desesperada que só uma criança quebrada pode ter. Eu não vou esquecer quem eu sou, nem quem eles eram. Adormeceu em silêncio, agarrado ao último pedaço de sua antiga vida. A memória. O tempo no orfanato não era contado em dias ou semanas. Era contado em aniversários esquecidos, em janelas que se fechavam para o verão e abriam para o inverno, em roupas que ficavam curtas e sapatos herdados de outras crianças. Para Gabriel, cada dia era uma folha a mais em branco, ou melhor, uma página a mais preenchida no seu caderno de desenhos. Foi assim que sobreviveu, desenhando. Em cada traço, em cada cor mal misturada, Gabriel reconstruía o que havia perdido. Desenhava árvores de raízes profundas, estrelas enormes que iluminavam casas pequenas, praias douradas com pegadas que nunca se apagavam. Era o seu jeito de manter seus pais vivos, um desenho por vez. Na primeira semana no orfanato, Gabriel era como uma sombra. Evitava conversas, recusava brincadeiras. Andava sempre com o caderno apertado contra o peito, como se fosse um escudo contra o esquecimento. Algumas crianças zombavam. Outras, como Samuel, um menino de cabelos encaracolados e sorriso travesso, tentavam puxar conversa. Que tanto você desenha aí? Perguntou Samuel um dia, curioso. Gabriel apenas deu de ombros. Mostrou rapidamente um desenho. 2 figuras de mãos dadas caminhando sob um céu cheio de estrelas cadentes. Samuel sorriu. Tá bonito, parece até mágica. Era a primeira vez que Gabriel ouvia algo tão leve desde a tragédia. E por um segundo, sentiu uma pequena faísca de calor dentro do peito. Uma lembrança de que a vida, de algum modo, ainda podia ser bonita. O orfanato tinha uma pequena sala de recreação, onde algumas atividades eram realizadas para tentar dar às crianças uma vida mais normal. Era lá que, uma vez por semana, Dona Zuleide organizava o Tempo do Talento, incentivando cada um a mostrar alguma habilidade especial: cantar, contar histórias, jogar futebol. Gabriel nunca se voluntariava. Sentia que seus desenhos eram secretos, íntimos demais para serem expostos. Mas numa tarde de outono, enquanto rabiscava no canto da sala, Dona Zuleide passou por trás dele e viu o que fazia. Ela se agachou lentamente, sem invadir o espaço dele, e disse: Você tem um dom raro, Gabriel. Seus desenhos falam com o coração da gente. Gabriel baixou a cabeça envergonhado. Eu só desenho o que lembro, murmurou. Dona Zuleide sorriu, tocando de leve seu ombro. E isso é precioso, porque lembrar também é uma forma de amar. Essas palavras ecoaram dentro dele. Lembrar é uma forma de amar. Talvez ele não estivesse simplesmente fugindo da dor. Talvez estivesse construindo algo, ainda que pequeno. Pouco tempo depois, a escola pública da cidade anunciou um concurso de desenho. Meu Lugar no Mundo. A coordenadora da escola, empolgada com o projeto,
procurou o orfanato e pediu que algumas crianças participassem. Quando Dona Zuleide convidou Gabriel, ele congelou. Eu? Perguntou, arregalando os olhos. Sim, você, disse ela com firmeza gentil. Você tem algo para mostrar ao mundo, Gabi. Não tenha medo. Naquela noite, Gabriel não conseguiu dormir. Ficava pensando se valia a pena. Mostrar seus desenhos a estranhos parecia perigoso. Era como abrir seu peito e deixar todo mundo ver o que havia dentro. Mas ao olhar pela pequena janela ao lado da cama, viu uma estrela cadente riscar o céu e lembrou da última vez que tinha visto uma estrela assim. Seus pais estavam ao seu lado, deitados na areia da praia, fazendo pedidos silenciosos. Talvez fosse um sinal. Gabriel passou dias desenhando, apagando, recomeçando. Queria fazer algo que fosse fiel ao que sentia, mas também que mostrasse esperança. No final, criou a imagem de uma criança plantando estrelas num jardim escuro, como se estivesse semeando luz onde antes só havia sombras. No dia do concurso, vestiu sua camiseta mais limpa, ajeitou o caderno sob o braço e foi com o grupo do orfanato até a escola. O salão estava cheio de desenhos coloridos. Casas grandes, campos verdes, famílias sorrindo. Gabriel se sentiu pequeno, invisível, inadequado. Mas quando viu seu desenho pendurado em um dos painéis, algo dentro dele se acalmou. Ali estava ele, sua dor, sua coragem, sua história. Quando chamaram seu nome como vencedor, Gabriel não entendeu de imediato. Ficou parado, olhando ao redor, achando que tinham errado. Só quando Samuel lhe deu um empurrão risonho nas costas é que ele caminhou até o palco. Recebeu um estojo novinho de lápis de cor como prêmio, mas o verdadeiro prêmio foi outro: a certeza de que, mesmo carregando o peso da perda, ainda era capaz de criar beleza. Na volta para o orfanato, Gabriel abraçou seu novo estojo com força. Olhou pela janela do ônibus escolar e viu o mundo lá fora, ainda cinza, ainda duro, mas agora com pequenas manchas de cor. Nessa noite, sentado em sua cama, desenhou uma árvore diferente. Não era uma árvore de raízes que seguravam o mundo. Era uma árvore cheia de estrelas nos galhos. E cada estrela era uma memória que ele nunca deixaria morrer. Ele sorriu para si mesmo, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Talvez, pensou, fosse isso que seus pais queriam, que ele não deixasse a dor apagá-lo, que continuasse plantando luz, uma estrela de cada vez. E pela primeira vez desde o adeus silencioso, Gabriel adormeceu sentindo que ainda havia um caminho à frente. Um caminho feito de traços, cores e esperança. O prêmio do concurso foi como uma semente lançada no coração endurecido de Gabriel. Uma semente que, silenciosamente, começou a germinar. Na semana seguinte, a escola pública onde estudava convidou-o para participar de oficinas de arte abertas a alunos de toda a cidade. Um convite simples, mas que fez Gabriel se sentir visto, reconhecido, como se alguém, finalmente, enxergasse além do rótulo de órfão. Sr. Rubens, o professor de artes, era um homem de cabelos brancos bagunçados e olhos cheios de entusiasmo. Desde o primeiro dia, tratou Gabriel como um artista de verdade. Chamava-o de meu pequeno pintor de estrelas e incentivava-o a experimentar tintas, texturas, formas que Gabriel jamais tinha ousado imaginar. A arte, Gabriel, dizia ele, é uma maneira de voar sem precisar de asas. Você só precisa acreditar que pode. Essas palavras ficaram gravadas nele. Voar. Um conceito tão improvável para quem tinha passado tanto tempo preso ao chão duro da perda.
Na sala de artes, Gabriel podia ser quem quisesse. Suas mãos ágeis percorriam os papéis e telas como se desenhassem mapas secretos para mundos onde a dor não era maior que a esperança. Às vezes, pintava árvores de raízes profundas. Outras vezes, desenhava asas douradas brotando das costas de crianças que pareciam com ele mesmo. Asas grandes, fortes, prontas para levá-las para longe dali. O orfanato continuava sendo um lugar difícil. Havia dias de brigas, dias de solidão, dias de ausência total de abraços. Muitos adultos que visitavam o orfanato em busca de adoção procuravam crianças pequenas, bebês que ainda não sabiam das dores do mundo. Gabriel, agora com 9 anos, era considerado velho demais para ser escolhido rapidamente. Ele aprendeu a não criar expectativas. Quando algum casal aparecia para conhecer o orfanato, mantinha-se distante, de cabeça baixa, fingindo indiferença. Era mais seguro assim, doía menos, mas no fundo, uma vozinha persistente sussurrava: será que um dia alguém vai me querer de novo? Em uma tarde comum, enquanto desenhava uma árvore gigantesca, cujas raízes se enroscavam em torno da terra, o destino, mais uma vez, cruzou seu caminho. Marina e Rafael eram diferentes de todos os adultos que Gabriel já tinha visto ali. Não carregavam aquele olhar apressado, nem o julgamento silencioso no rosto. Caminhavam devagar, observando os detalhes do orfanato como quem procura algo perdido há muito tempo. Quando passaram pela sala de recreação e viram o mural de desenhos feitos pelas crianças, pararam diante da obra de Gabriel. Uma árvore robusta, de galhos entrelaçados com estrelas cintilantes, raízes profundas e um pequeno balanço pendurado em um dos galhos. Quem desenhou esse? Perguntou Marina, com a voz embargada. Dona Zuleide sorriu e apontou discretamente para Gabriel, sentado em um canto com o caderno no colo, absorto em seus próprios mundos. O casal se aproximou devagar. Marina se agachou para ficar na altura dele e, sem invadir seu espaço, perguntou: você poderia me contar a história dessa árvore? Gabriel ergueu os olhos, desconfiado. Era difícil confiar. Difícil abrir qualquer porta. Mas havia algo na voz dela. Uma suavidade, uma ausência de pressa, que o fez, pela primeira vez em muito tempo, arriscar. Uma árvore que segura o mundo para ele não cair, respondeu com voz baixa. Marina sorriu, emocionada. Rafael também. E ela segura muito bem, disse ele com um brilho nos olhos. Não houve promessas naquela tarde. Não houve grandes palavras ou planos apressados. Apenas olhares que disseram muito mais. Estamos vendo você, vendo de verdade. Gabriel voltou para o quarto naquela noite com uma sensação estranha no peito. Esperança, medo, desejo, tudo misturado como cores numa paleta improvisada. Ele tentou se convencer de que era apenas mais uma visita, mais um encontro que terminaria em nada, mas, de alguma forma, sabia que havia sido diferente. Nos dias que se seguiram, Marina e Rafael voltaram várias vezes. Às vezes para brincar, outras vezes para conversar. Traziam livros de histórias, jogos de tabuleiro, sorrisos sinceros. Aos poucos, Gabriel foi se soltando, primeiro nos olhares, depois nos sorrisos tímidos, finalmente nas palavras. Contou a eles sobre seus desenhos, sobre como usava lápis de cor para plantar estrelas no papel. Contou sobre seus pais, sobre o mural que nunca mais viu, sobre a promessa silenciosa que fez naquela noite em que tudo mudou. Marina ouviu tudo em silêncio, respeitando cada pausa, cada lágrima contida. Você tem asas, Gabriel, disse ela um dia.
Só precisa confiar que elas estão aí. Quando o convite formal para a adoção saiu, Gabriel quase não acreditou. Passou a última noite no orfanato olhando para o caderno de desenhos. Cada folha era uma história que ele carregava consigo. Um lembrete de quem era, do que havia sobrevivido. Na manhã seguinte, com o caderno e o estojo de lápis novinhos debaixo do braço, ele caminhou até o carro de Marina e Rafael. As mãos tremiam, as pernas quase falhavam, mas o coração batia forte, vivo. Enquanto o carro seguia pela estrada empoeirada, deixando o orfanato para trás, Gabriel olhou pela janela. Lá fora, o mundo ainda parecia incerto, cheio de buracos e tempestades. Mas agora, ele tinha asas e pela primeira vez acreditou que poderia voar, não para esquecer o que perdeu, mas para honrar tudo o que ainda podia ser. A casa de Marina e Rafael era diferente de tudo que Gabriel já tinha conhecido. Não era grande nem luxuosa, mas tinha algo raro, um calor silencioso, uma calma que não pesava. O cheiro de pão fresco invadia as manhãs. O som de risadas preenchia as tardes. E os silêncios? Os silêncios não eram mais assustadores. Eram confortáveis, como um cobertor macio em noites frias. Gabriel chegou com sua mochila surrada, o caderno de desenhos e o estojo de lápis de cor, que agora guardava como um tesouro. Ao atravessar a porta de entrada, foi recebido não por uma enxurrada de perguntas ou expectativas, mas por um simples gesto. Marina ajoelhou-se e abriu os braços. Gabriel hesitou por um segundo, carregando ainda o peso de desconfianças antigas, mas depois, num movimento tímido e trêmulo, foi até ela. O abraço foi apertado, caloroso, real. Naquela tarde, Rafael mostrou-lhe o quintal. Era pequeno, mas no meio dele havia uma árvore robusta, com galhos fortes e espaço para um balanço. Pensamos em construir um balanço aqui, disse Rafael, apontando para o galho mais baixo. Mas só se você quiser. Gabriel olhou para a árvore e viu mais do que um tronco e folhas. Viu um convite, uma promessa. Eu queria, murmurou, e ali, entre pedaços de corda e um velho pneu pintado de azul, nasceu o primeiro pedaço de casa que ele poderia chamar de seu. Nos primeiros dias, Gabriel era como um passarinho assustado. Dormia com a porta do quarto aberta, o caderno sempre ao alcance da mão. Cada barulho novo, cada ausência prolongada de Marina ou Rafael fazia seu coração acelerar. O medo de perder tudo outra vez ainda morava dentro dele, silencioso e teimoso. Marina e Rafael, com infinita paciência, não apressaram nada. Não cobraram sorrisos. Não exigiram confiança. Apenas estiveram lá, dia após dia, mostrando através de gestos simples que estavam ali para ficar. Um café da manhã preparado com carinho. Um bilhete carinhoso deixado na mochila. Uma tarde inteira dedicada a construir uma casinha para Bartolomeu, o cachorro da família, que logo virou o companheiro inseparável de Gabriel. Pouco a pouco, o menino começou a relaxar, a sorrir, a chamar Marina de mãe e Rafael de pai. Primeiro num sussurro tímido, depois em voz alta, sem medo. Certo dia, enquanto arrumava suas coisas no quarto, Gabriel encontrou uma caixa de madeira em cima da cama. Dentro havia folhas em branco, um novo caderno de capa dura e um conjunto completo de tintas e pincéis. Havia também um bilhete. Para que você continue plantando suas estrelas onde quiser. Ele segurou o bilhete com as mãos trêmulas. As lágrimas vieram sem aviso. Não eram lágrimas de tristeza, nem de medo. Eram lágrimas de alguém que, depois de muito tempo, sentia que pertencia a algum lugar. Gabriel correu até a sala e, num impulso, abraçou Marina com força.
Ela o acolheu no abraço, sem dizer uma palavra, apenas acariciando seus cabelos como uma canção silenciosa de amor. As semanas viraram meses. Gabriel começou a frequentar uma nova escola, onde logo ficou conhecido como o menino que desenhava mundos. Seus professores o incentivaram a se inscrever em concursos de arte e a pequena cidade passou a conhecer suas obras coloridas, cheias de sonhos e raízes profundas. Mas nem tudo era fácil. Havia noites em que Gabriel acordava de repente, o coração disparado, tomado por pesadelos de perda e abandono. Em uma dessas noites, Marina ouviu seus soluços e sentou-se ao lado da cama. "Quer conversar?" perguntou ela suavemente. Gabriel balançou a cabeça. Mas então, depois de alguns minutos, falou com a voz entrecortada. "E se vocês forem embora também?" Marina respirou fundo, pegou a mão dele entre as suas, apertando-a com firmeza. "Gabriel, nós não vamos embora. E mesmo que um dia a vida nos separe, o amor fica. O amor é como suas árvores, cria raízes tão fundas que nem o tempo, nem a distância, nem a dor conseguem arrancar." Ele olhou para ela, os olhos cheios de lágrimas. "Promete?" "Prometo." E Gabriel acreditou. Num sábado de primavera, Marina e Rafael organizaram uma pequena festa no quintal para comemorar o primeiro aniversário de Gabriel na nova casa. Não era uma festa de luxo, mas tinha tudo o que importava: bolo de chocolate, balões coloridos, amigos novos da escola e, claro, muita arte espalhada pelas mesas. Durante a festa, Rafael chamou todos para ver uma surpresa. No muro do quintal, eles haviam pintado, junto com Gabriel, um mural enorme, uma árvore majestosa, cujos galhos seguravam o céu estrelado. E pendurado em um dos galhos, balançava um pneu azul. Gabriel ficou olhando para o mural em silêncio, sentindo o peito aquecer. Era como se, finalmente, tivesse plantado sua própria estrela no chão. E naquele momento, com o vento suave da tarde acariciando seu rosto e as risadas ecoando ao redor, ele soube. Ele não era mais o menino perdido, não era apenas o órfão, ele era Gabriel, filho, artista, sonhador, raiz e estrela ao mesmo tempo. E seu coração, que um dia quase se partiu de tanto vazio, agora transbordava vida. O tempo, silencioso e constante, seguiu seu curso. Gabriel cresceu, assim como suas árvores imaginárias, seus sonhos e suas raízes. Aos 18 anos, já não era mais o menino assustado de camiseta amarela e caderno apertado contra o peito. Agora, era um jovem de olhos atentos, sorriso sincero e mãos calejadas de tanto criar mundos novos com pincéis e lápis de cor. Seu talento havia se tornado conhecido na pequena cidade. Feiras de arte, exposições escolares, convites para concursos regionais. Gabriel nunca buscou a fama, mas seu amor pela arte era tão genuíno que as pessoas eram naturalmente atraídas por seu trabalho. Mais do que talento, suas obras carregavam alma. Cada árvore pintada, cada estrela desenhada, cada rosto esboçado parecia pulsar com sentimentos reais. Dor, esperança, saudade, amor. E tudo isso nasceu, lá atrás, no silêncio de um quarto pequeno, nas promessas sussurradas para o céu escuro. No dia do seu aniversário de 18 anos, Marina e Rafael organizaram uma surpresa especial. Nada grandioso, apenas um jantar íntimo no quintal, sob as luzes amarelas penduradas entre a árvore e a varanda. Gabriel chegou da escola e encontrou uma longa mesa coberta de panos coloridos, pratos simples, mas preparados com tanto carinho que pareciam banquetes. No meio da mesa
havia um pacote embrulhado em papel craft, com seu nome escrito à mão. Gabriel rasgou o papel. Dentro havia uma chave. Confuso, olhou para Marina, que sorria entre lágrimas. "É sua primeira galeria", disse Rafael, emocionado. "Pequena, simples, mas é toda sua." Gabriel piscou, tentando entender. Aos poucos, Marina explicou. Eles haviam alugado um pequeno espaço no centro da cidade, onde Gabriel poderia expor seus quadros, dar oficinas de arte e criar novos sonhos. Um lugar só dele. Um lar para suas estrelas. Gabriel não conseguiu conter o choro. Abraçou Marina e Rafael com força, sentindo o coração explodir de gratidão e amor. Naquela noite, deitado em sua cama, ele olhou para a chave em suas mãos e pensou: meus pais estariam tão orgulhosos. E sentiu, mais forte do que nunca, que eles ainda estavam ali. Não nos retratos antigos, não apenas nas lembranças, mas em cada batida do seu coração. Nas raízes profundas da árvore da vida que ele continuava a cultivar. O espaço da galeria foi batizado de Jardim das Estrelas, um nome escolhido por Gabriel para honrar tudo o que havia vivido. O projeto cresceu mais do que ele poderia imaginar. Não era apenas um local de exposições. Tornou-se um refúgio para crianças em situação vulnerável, órfãos, jovens sonhadores que carregavam cicatrizes invisíveis. Ali, todos eram incentivados a transformar dor em arte, medo em cor, solidão em criação. Gabriel ensinava com a paciência que um dia recebeu. Sentava no chão ao lado das crianças, ouvia suas histórias, ajudava a desenhar suas tristezas e alegrias. Cada quadro criado ali era uma estrela plantada em solo fértil, brilhando contra a escuridão. Num sábado à tarde, organizou uma grande exposição no Jardim das Estrelas. Convidou amigos, vizinhos, professores, antigos colegas do orfanato. Pendurou em uma das paredes um mural muito especial, uma árvore gigantesca cujas raízes se misturavam a constelações inteiras, como se o céu estivesse ancorado no chão da galeria. No centro da árvore, 3 estrelas douradas brilhavam com intensidade única. Durante a cerimônia de abertura, Gabriel chamou Marina e Rafael ao palco improvisado. Com a voz embargada, segurando o microfone com mãos trêmulas, disse: muitas vezes me perguntaram de onde vem minha inspiração. E a resposta é simples: vem do amor. O amor dos meus primeiros pais, que me ensinaram a sonhar mesmo antes de saber andar. E o amor dos meus segundos pais, que me ensinaram que mesmo as árvores quebradas podem florescer de novo. Pausa. As lágrimas rolaram pelo seu rosto, mas ele não tentou escondê-las. Cada estrela que eu planto é por eles. Cada raiz que cresce é por nós. E o que construímos aqui, juntos, é a prova viva de que, mesmo nas noites mais escuras, o amor encontra um jeito de brilhar. A plateia aplaudiu de pé. Marina chorava abertamente, segurando a mão de Rafael com força. Havia ali, naquele instante, uma energia que parecia atravessar o tempo e o espaço, como se todos que Gabriel amara e perdera estivessem presentes, sorrindo para ele. Naquela noite, depois que todos foram embora, Gabriel ficou sozinho na galeria. Sentou-se no chão, encostado à parede, olhando para a árvore no mural. Fechou os olhos e, em silêncio, agradeceu pelos dias de dor, pelas noites solitárias, pelos abraços que o resgataram, pelas estrelas que nunca deixou de plantar. E ali, sob o teto pintado de constelações, Gabriel prometeu a si mesmo: nunca vou deixar de voar, nunca vou deixar de plantar luz. Porque agora ele sabia, de verdade,
que a verdadeira arte era essa: transformar perda em amor, dor em força e memórias em eternidade. Gabriel sorriu para o céu invisível acima de si, e em algum lugar, muito além das estrelas que desenhava, seus pais também sorriam. E a árvore, firme, de raízes eternas, continuava segurando o mundo para que ele nunca mais caísse. Inscreva-se no canal